Shalom, bom dia, Deus abençoe grandemente seu dia, em nome de Jesus. Já começamos aqui com um livro novo, Ezequiel. Se você estava achando que Jeremias e Lamentações de Jeremias estava pesado, porque era o povo, sabe, saindo para o exílio, os babilônios invadindo Israel, Israel sendo incendiada, se você estava achando que era ruim, minha filha, se prepare, porque Ezequiel tá no meio do vucu-vucu, como Jeremias. Jeremias ficou na cidade, né? Ele foi. Jeremias contou uma versão, né? De como ele ficou, como ele se lamentou de ver o templo destruído, todas essas coisas. Ezequiel, ele foi junto. Então, ele tá sendo escravizado junto, ele tá indo lá com o povo junto, tá vendo sofrimento junto. Então, você vai ver o que é o babado aqui, né? E eu já sei que Ezequiel, ele teve revelações de Deus no meio do caos. Minha irmã, eu não sei o que você está passando, mas sim, Deus se revela no meio dessa situação, sim. Deus quer falar com você e a gente precisa ouvir e obedecer. Bom, antes de a gente começar essa leitura de Ezequiel, eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial ao nosso amigo Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo de Deus, querido amigo, nos revela hoje a Tua palavra, Senhor, nos ensina hoje a Tua palavra, Pai, que possamos ser cheias de Ti, Te ouvir, Te obedecer, Pai, em nome de Jesus, santifica-nos, purifica-nos, Senhor, nos faz mulheres melhores para Tua honra e para Tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, a missão de Ezequiel, né, é repetida diversas vezes no livro, que justamente a gente vai estar lendo, que é sobre Ezequiel, a missão dele. E tem uma frase recorrente que a gente vai ler, que é sobre: então você saberá que eu sou o Senhor. E essa parece ser a intenção de Ezequiel, também a de Deus, né? Ficar mostrando quem é o Senhor em meio a tanto caos, em meio a tanta coisa. Então há muito mistério nesse livro, assim como mistério sobre quem é Deus. No entanto, Deus, ele nos quer que a gente considere, que a gente o considere misterioso. Não há especulações no livro. Ezequiel sabia que nem sempre podemos compreender os caminhos de Deus, mas podemos conhecê-lo. Podemos não entender os porquês de seus planos, mas ele é totalmente confiável. Então não é para ficar, ai, Deus é místico, sabe? É uma coisa misteriosa. Não. Deus, ele revela para quem ele quer se revelar. Ele inclusive, a nossa oração é para que ele revele a sua palavra para nós, né? Mas tem coisas que a gente não precisa entender de Deus. Deus faz as coisas, a gente não precisa ficar entendendo como é que Deus faz. Ah, Deus, tudo bem, entendi, isso vai me dar libertação, mas como é isso? E bababá, e bababá. Deus não tem que ficar dando satisfação, não. Deus é Deus, amém? Vamos começar? O primeiro capítulo fala sobre os seres viventes e a glória do Senhor. Eu falei, né, que Ezequiel teve uma visão no meio do caos. Então vamos lá. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. E abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Olha só. Ele estava exilado. Eu falei que ele tem a outra versão, né? A gente viu sobre Jeremias, sobre Lamentações, que era Jeremias ficando na cidade, vendo ela desolada, queimada, o pessoal com fome. E aqui a gente vai ver quem? Ezequiel, que é um profeta. Ele foi e está no meio do povo exilado. O rio Quebar é um rio próximo da onde ele ia morar. Era uma coisa cotidiana. Era a nova morada ali de Ezequiel. Então eu quero te dizer que Deus vai falar com você no seu dia a dia. Pode ser lavando louça, pode ser indo para o trabalho, pode ser na faculdade, pode ser onde for. No seu dia a dia, não precisa de algo extraordinário que aconteça, não. Não precisa, ai, o dia especial, hoje é o dia D, isso vai acontecer. Não é desse jeito, não. É no seu dia a dia mesmo, no seu cotidiano, não precisa de coisas, sabe? De explosão, não precisa de nada disso, não. Deus fala no dia a dia. Aqui era algo cotidiano, perto do rio Quebar, que era ali a nova morada, por perto de onde ele já ia morar. E abriram-se os céus e eu tive visão de Deus. Então a visão que ele teve foi no cotidiano dele. Novo, né? Novo lar dele. Versículo 2. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Os caldeus são os babilônios, né? Então já estava ali na nova morada. E ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Tá vendo? Mesmo no caos, mesmo ele exilado, mesmo vivendo como escravo agora, a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. E ele nos dá dados históricos, né, do ano, de quem era o rei, como foi que as coisas aconteceram. Versículo 4, aqui. Olhei e vi a tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes.
Na aparência tinha a forma de homem, mas cada um deles 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras, e quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Você vê que parece saber um pouco com o quê? Com o que João viu lá em Apocalipse. Eles não conseguem descrever algo que eles nunca viram, né? Então lembra que João falava, parecia um dragão, tinha mãos assim, tinha pés assados, tinha não sei o quê. A visão que João teve lá na ilha de Patmos, que foi sobre o Apocalipse, né? Ele foi arrebatado aos céus e tantas coisas aconteceram. A gente tá vendo algo parecido aqui com Ezequiel. Ezequiel também tá tendo visões e ele não consegue descrever muito bem o que ele tá vendo. E ele começa a dizer, olha, tinha mãos humanas, mas tinha rosto não sei o que, tinha pé de não sei o que. Vamos seguir aqui. Tem coisas, minha irmã. Isso aqui, de repente, eles nunca tinham visto. Hoje a gente pode ter visto já um monte de bicho, um monte de coisas por aí, né? Mas tem coisas que você vai ver que você não vai conseguir entender. E tudo bem. Tudo bem. Deus não precisa revelar tudo pra gente. Só o que ele quiser, amém? Deus é Deus. Versículo 10. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Gente, imagina, um ser que tem rosto de 3 bichos. Meu Deus. E assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na do outro ser vivente, de um lado e do outro, e as 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente, para onde quer que fosse. O espírito, eles iam, não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, era como tochas, e o fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas, e os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante de seus 4 rostos. Esta era a aparência de rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. E quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 seres. Não, cadê? Dos 4 rostos. Minha gente, alguém precisa ir para manicure. Misericórdia. Vamos lá. 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam... Cadê, minha gente? Tá coisado aqui. Versículo 19 aqui. Quando os seres viventes se moviam, as rodas do seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. E quando os seres viventes se moviam, eles também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam imóveis. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. É como se fosse a mesma coisa, né? Tudo junto. E acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda reluzente, como um gelo impressionante. Debaixo dela... Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo ler pela Bíblia, não. Vamos lá. Cadê? A abóboda reluzente como gelo impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas, o que lhe estava mais próximo, e com outras 2 asas cobria o corpo. Ouvia o ruído das suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Imagina, essa visão já é aterrorizante de você ter, né? Você ainda ouve a voz de Deus. Você lembra quando Deus apareceu pro pessoal lá no Monte Sinai? E eles disseram, Moisés, por favor, que você vai conversar com ele, mas... a gente não, porque eles estavam muito assustados. Era Deus, era a voz do Deus Todo-Poderoso. E foi a pior decisão que o povo de Israel teve naquele momento, né? Porque se eles tivessem ouvido a Deus pessoalmente, de repente eles não teriam enfiado tantas mãos pelos pés, né? Mas aconteceu. E aqui eu tô te falando da visão de Ezequiel. Imagina que ele viu essa visão com seres viventes que pareciam homens, que pareciam bichos, e eram coisas separadas que pareciam juntas, e aí a hora ele tá ouvindo grande estrondo que parece a voz do Todo-Poderoso. Imagine a cena. Cadê onde a gente para?
Ouvi, 24, ouvi o ruído de suas asas quando voava, parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso, era um ruído estrondoso, como de um exército, quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto elas ficavam de asas fechadas, e acima da abóbada sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência de um arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. E quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Uau, tô doida pra ver já o capítulo 12 pra ver o que essa voz falava, né? Ele tá dizendo que era uma imagem tão linda, tão maravilhosa. E ele comparou a do arco-íris num dia chuvoso, né? Que traz esperança, que dá uma corzinha ali pra um dia cinzento, um dia escuro, né? Então, glória a Deus, glória a Deus. Ezequiel teve essa experiência e eu e você também podemos ter, amém? Aleluia!